Olá, professor Luiz Rezende, começando aqui mais uma aula para explicar o que é esse CNU. Aula importante, fundamental, porque afinal de contas é uma novidade, né? Estamos vivendo a primeira edição do Concurso Nacional Unificado. Segundo a própria ministra Dweck, né, da Gestão e Inovação, esta é a primeira edição. Então, por óbvio, né, que nas próximas nós teremos alterações, refinamentos, novidades, assim como aconteceu com o Enem. O Enem, quando foi implementado, era muito diferente do Enem atual. Ele tinha regras distintas, ele tinha procedimentos e editais distintos, e é natural. E quando você implementa uma política pública importante, como o CNU, o Enem dos concursos, você faça experiência, em cima da experiência, faça refinamentos, faz lá o teste, sobre a base desse teste você faz melhorias. Bom, cada aula tem um tema, professor Ricardo, professor Vinícius, professor Ítalo e eu estamos aqui apresentando para você o que é a CNU. E essa aula, ela fala dos blocos temáticos. Você terá aulas com o professor Vinícius e com o professor Ítalo Trigueira para detalhar cada bloco em específico. Aqui eu vou explicar a política dos blocos e como esses blocos eles se combinam entre si e por que o governo fez essa escolha e por que você tem que saber qual bloco que você vai ter que escolher. Bom, para explicar os blocos e para explicar por que o governo criou esses blocos, é necessário a gente entender uma discussão que o governo trouxe, que é extremamente importante. Deixa eu silenciar aqui a notificação do QC, porque senão eu estou dando aula e toda hora vai aparecer uma mensagenzinha marota aqui. Então, pronto. Para entender essa questão dos blocos, é necessário entender algo que o governo verbaliza desde a apresentação do CNU, que é o chamado vocacionamento. O governo ele diz, tanto nas aulas de vantagens quanto na aula de desvantagem, nós desdobramos essa história de vocacionamento. Mas é necessário entender para compreender por que existem blocos temáticos. O governo diz que o modelo atual de aplicação de provas de concursos valoriza quem domina aquele conjunto de matérias e quem tem um desempenho positivo naquele conjunto de matérias. Lhe dá o direito, meritocraticamente, de ter um cargo público. Isso não significa necessariamente que aquela pessoa aprovada que toma posse nesse exercício tem vocação ao serviço público. E afinal de contas, o serviço público, ele tem suas especificidades, né? Você recebe o seu salário oriundo de tributos, você tem o seu patrão sendo a administração pública, você tem a estabilidade, você tem o regime jurídico único, tem o regimento, estatuto, código de ética. O servidor público não é um funcionário de uma empresa privada, o servidor público não é um trabalhador autônomo ou PJ. E o governo diz que analisando historicamente, né, nos últimos anos, a quantidade de pessoas que exoneraram, voltaram para a iniciativa privada ou não desenvolveram na carreira, existe pouquíssimo vocacionamento na aplicação das provas. E o vocacionamento é você, de alguma forma, montar questões, de alguma forma, você ter matérias que abordem o candidato a ter compreensões sobre áreas que são chamadas de humanística. E o que a gente entende, e olha que eu estou gravando essa aula pré-edital, né? O que a gente compreende que é esse setor, que a gente compreende que é essa área da humanística. Ética no serviço público, direitos humanos, administração geral, administração pública, de repente gestão de pessoas, entre outras matérias. Dito isso, é necessário que a gente compreenda, é necessário que a gente tenha o entendimento de que o governo ele não está dizendo que a pessoa que não tem ainda a vocação descoberta possa prestar concurso. Já aconteceu. Eu prestei concurso de servidor público por 13 anos, muito vocacionado, extremamente vocacionado. E esse vocacionamento, ele me fez prestar concursos para área específica. No meu caso, era da educação global, né? Eu trabalhei num centro educacional unificado. Mas eu conheci pessoas que não tinham percebido, né, o vocacionamento delas, a vocação ao serviço público.
Eu, por exemplo, escolhi para periferia, para quebrada. Para quem conhece São Paulo, onde eu moro, perto da favela do Pantanal, Estrada do Alvarenga. Lugar tão quebradaça que o apelido carinhoso é faixa de Gaza. Então, não tire sua conclusão do porquê. E foi muito bom, porque nós levamos educação inclusiva, educação musical, educação artística para pessoas que eram muito carentes e que necessitavam disso. E eu já conheci pessoas que, ó, por exemplo, teve uma colega que tomou posse comigo, né? Tomou posse no mesmo concurso que eu e foi trabalhar na mesma unidade que eu. E ela trabalhou uma semana, literalmente. Trabalhou uma semana, resolveu exonerar, porque não se adaptou ao trabalho e percebeu que aquele impacto que ela teve, mesmo que durante pouco tempo, uma semana, né, não era para ela. Eu conheci um aluno que ele prestou concurso para motorista, né, cargo operacional da Autarquia Central do Serviço Funerário. Então ele imaginava que ele só ia dirigir, trocar marcha e tudo mais. Mas ele percebeu, ao tomar posse e iniciar exercício, que ele tinha que manipular o cadáver. E ele não se propôs a isso e exonerou. E o outro lado da moeda eu também já vi. Eu já vi pessoas que não eram vocacionadas, e aí isso tem a ver com os blocos temáticos. Eu já vi pessoas que não eram vocacionadas, pessoas que não tinham uma mínima vocação para o serviço público, ou nem tinham percebido isso, né, refletido sobre essa questão do vocacionamento, e foram pessoas que na prática perceberam-se completamente vocacionadas para isso. Eu tive um aluno, o Andrei, e ele é bibliotecário. Então, na verdade, ele estudou biblioteconomia e ele pretendia trabalhar nessa área. Então, ele prestava concurso para tribunais e ele queria ter um cargo administrativo, um cargo que trabalhasse com o acervo do judiciário. E aí saiu o concurso da Polícia Rodoviária Federal. Ele já estava muito bem, né? Ele estava muito bem, ele tinha um bom resultado nas matérias básicas. E aí ele resolveu prestar esse concurso para o PRF. Focou ali no edital em legislação de trânsito, física, nas matérias que ele não estudava recorrentemente. Resumo da ópera, ele foi aprovado, nem sabia se tinha que pegar na arma e ir para academia. E para simplificar a história, mais de 10 anos depois, 10 anos depois, ele hoje está trabalhando na região norte, ele é o porta-voz da PRF na região para a imprensa, e se encontrou. Então, assim, né? Por exemplo, mas eu não sei se eu tenho vocação para o serviço público porque eu nunca fui servidor público. Tudo bem, o CNU não vai te excluir. Mas aquele que tem a vocação a prestar o serviço público, a vocação a servir, ele será um facilitador dessa percepção. Em cima disso, tem o núcleo comum. O núcleo comum será para todas as áreas. O núcleo comum, como o próprio curso aqui apresenta, e óbvio que ele vai ser atualizado pós-edital, vai continuar sendo o núcleo comum gratuito. A ministra Esther, ela dá uma declaração no finalzinho de setembro, no começo de março, finalzinho de setembro, dizendo que quem estuda para concurso fique tranquilo, porque não vai ter nenhuma grande, absurda mudança. Aquilo que você está acostumado vai continuar caindo em prova. Então fique tranquilo, porque não vai vir um projeto secreto, ultra louco, que vai mudar tudo. Não é isso. Portanto, as mesmas coisas, as mesmas matérias, os mesmos tópicos que você está acostumado a estudar, você vai continuar estudando. Palavras da ministra. Portanto, o núcleo comum nós entendemos que é aquele conjunto de matérias que estão já consagradas no estudo para concurso. Língua portuguesa, informática, raciocínio lógico ou matemática, atualidades, técnicas para redação, porque afinal de contas os blocos temáticos, segundo as declarações já do governo, terão provas discursivas. E talvez, e aí esperar o edital, inglês. Talvez, a esperar o edital, as matérias da chamada humanística. Repito, ética, direitos humanos, administração geral, pública. E por que não está aqui? Porque aqui nós temos o curso base naquilo que nós temos certeza que você tem que estudar. Ou pelo menos altíssima previsibilidade.
para não correr o risco de você estudar algo que está muito longe do que vai cair. Esperemos o edital para complementar. Então, quando você vai fazer a inscrição, você se inscreve em primeiro lugar para isso aqui, ó. E esse slide que eu estou apresentando é um slide oficial do governo. E estamos aqui numa situação que é a primeira apresentação. Então, por exemplo, o Banco Central do Brasil já declarou que vai organizar o concurso à parte, a Comissão de Valores Mobiliários vai organizar o concurso à parte, por outro lado, os ministérios já estão no CNU. Então, essa listagem de órgãos, ela sofre mudanças e eu resolvi pegar o próprio documento do governo, que sofrerá mudanças, porque o que interessa é essa primeira coluna. Blocos por área de atuação. São 8 blocos. Deixa eu apresentar todos para depois voltar aqui. Então, o primeiro bloco é de administração e finanças públicas. O segundo bloco, então já existe aqui um direcionamento e vocacionamento. Essa área é a área que eu estudei, essa área é a área que eu já trabalhei, essa área é a área que eu tenho algum conhecimento anterior. Pá, que eu vou. Então aqui já vocaciona. Aqui você já começa a trabalhar com pessoas que são mais afeitas, mais simpáticas, têm mais experiência profissional ou formação nessa área específica. Administração e finanças públicas, setor econômico, infraestrutura e regulação, agricultura, meio ambiente e desenvolvimento agrário, tudo na primeira coluna. Educação, ciência, tecnologia e inovação, políticas sociais, justiça e saúde, trabalho e previdência, dados, tecnologia e informação, e uma área que é de nível médio. Então essa oitava área de nível intermediário, que tem 3 institutos que estarão no CNU, né? Tanto o IBGE, quanto o Ministério da Agricultura, quanto a FUNAI, é uma área que é a única que não é vocacionada. Porque eles tiveram que criar uma área para o nível médio. Porque, afinal de contas, esses órgãos, né? Então aqui você tem 692 cargos, totalizando 9%, agora vai aumentar porque saíram alguns órgãos dos outros blocos temáticos. Então você tem aqui de 9 a 10% das vagas que serão oferecidas do CMNU de nível médio. Então, aí seria demais um ultra vocacionamento de nível médio. Então eles agruparam tudo no mesmo bloco. E todos esses blocos temáticos, todos eles, terão o mesmo núcleo comum das matérias que eu citei e tem aqui para você estudar. Porém, nós temos dentro dos blocos uma subdivisão. Veja, então, e essa questão da subdivisão, eu queria aprofundar um pouco mais, eu queria desenvolver um pouco mais. Em administração e finanças públicas, nós temos 3 subdivisões. Nós temos a subdivisão de administração pública, a subdivisão de economia e finanças e a subdivisão do setor econômico. Então, repito o que eu já tinha falado, né? O Banco Central e a Comissão de Valores Imobiliários anunciam que vão ter concursos à parte, que afinal de contas já estavam com o processo de edital rolando, processo de preparação, eu digo, né, de edital rolando, e portanto eles entendiam que entrar no CNU nesse momento seria perder tudo que eles fizeram até então. Mas tem um detalhe, olha só. Então é possível, e eu estou falando aqui no pré-edital, quando você escolher o bloco Administração e Finanças Públicas, você concorra para todo esse conjunto. Mas é possível que quando você escolhe Administração e Finanças Públicas, você concorra e escolha uma dessas subdivisões. Caso você escolha Administração Pública, você concorre a esses 2 cargos nessas 2 áreas. Caso você concorra a Economia e Finanças, você concorre a estes. E caso você concorra ao setor econômico, apenas a esse. Mas também existe a possibilidade de, dentro do bloco temático, você ir para sub-áreas. E essas sub-áreas, né, essas subdivisões, elas também possibilitam que a gente faça escolhas. Então, o que eu acho que será? E aí, pré-edital. O João, ele faz uma escolha para administração e finanças públicas. Então ele escolhe trabalhar
ele escolhe concorrer para todos os subgrupos: administração pública, finanças, economia e setor econômico. A Maria, ela escolhe administração e finanças públicas, porém ela escolhe o subgrupo economia e finanças. Ela vai concorrer apenas aos 4, né, nessa projeção do governo, né, que já mudou, apenas aos quatro concursos. E eu posso ter um nível de particularidade maior ainda. Eu posso concorrer apenas e tão somente a Ministério da Gestão. Então eu escolho um bloco temático, eu escolho uma subdivisão interna e eu escolho um órgão. Deu para entender? É exatamente isso. Portanto, eu tenho várias opções dentro do bloco temático, eu tenho várias opções dentro do agrupamento. O que não vai acontecer, dificilmente vai acontecer, é que, por exemplo, dentro do bloco de área de atuação administração pública e finanças, eu escolha esse primeiro, né, bloco temático e queira concorrer a outro bloco temático. Aí tem um problema. Tem um grande problema, que são matérias distintas. Então, fazendo um exercício aqui, você entendeu, né? Então, eu tenho a opção do bloco, o bloco é a opção obrigatória, mas talvez dentro do bloco você tenha a escolha de subdivisão interna. Aqui existem 3. Aqui existem 3. Aqui existem 3. Aqui existem 2. Aqui existem 3. Aqui existe uma, né? Trabalho e previdência. Aqui existem 2 e aqui existem 3. Perfeito? Bom, por óbvio, né, que a gente já tem uma projeção daquilo que vai ser abordado. Eu vou apresentar para você a projeção daquilo que vai ser abordado em cima de obviedades, né? Por exemplo, no bloco Administração e Finanças Públicas, e ainda mais internamente tendo os subgrupos Administração Pública, Economia e Finanças e Setor Econômico, algumas matérias elas se destacam. E a probabilidade de algumas matérias caírem é muito grande. Por exemplo, administração pública. Qual a possibilidade, cá entre nós, qual a possibilidade de dentro de um subgrupo chamado administração pública de você não trabalhar a matéria administração geral e pública? Bizarro, né? Por exemplo, qual a possibilidade dentro de um subgrupo chamado economia e finanças de você não abordar economia, contabilidade, administração geral e pública? Então é isso que eu estou querendo dizer, né? Afinal de contas, nós temos essa subdivisão que apontam algumas matérias. Ah, mas eu não gosto de finanças, administração financeira orçamentária. Você já estudou? O professor Gustavo Musi é o mestrão dessa matéria. Então, aqui é o que é o CNU, né? Aqui nós estamos desenvolvendo o que é o CNU. Então eu diria que quem for escolher esse primeiro bloco, prepare-se para, muito provavelmente, algumas matérias. Administração geral, administração pública, economia, administração financeiro-orçamentária e contabilidade. Ah, mas é matéria específica do órgão tal. Sabe o que eu acho? Que esse nível de especificidade das matérias que eu citei para você já são um passo, já são um nível de especificidade. Mas a particularização muito em detalhe aí vai para uma etapa que o próprio governo desde o início disse que teria no CNU, que é uma etapa que fala de formação interna. Porque, afinal de contas, depois que você prestar o concurso, depois que você for aprovado, depois que você for avançar, né, na sua carreira internamente, você tem um curso de formação interna no órgão. Então eu não acho, por exemplo, que a gente teria nesse modelo de concurso nacional unificado
uma matéria muito particular, muito específica, muito restrita a um setor e outro. O segundo bloco, e aqui, por que eu gastei muito tempo no primeiro? Porque o primeiro ele estabelece as regras para os próximos, né? Então, nos próximos eu vou bater de forma bem pontual aquilo que eu acho que a gente pode desenvolver, aquilo que eu acho que a gente pode desenrolar, aquilo que eu acho que a gente pode particularizar. Vamos lá, vamos entender. O bloco de atuação 2, setor econômico, infraestrutura e regulação, tem esse aqui é o mais complexo, na minha opinião. E ele é mais complexo porque ele tem várias agências reguladoras. Anatel, ANAC, Anvisa, ANS e assim por diante. Mas também tem ministérios. Mas você percebe que aqui tem uma subdivisão? Que é a mesma subdivisão que o ponto E. Então aqui, por conta dessa característica de regulação e infraestrutura, talvez a gente tenha algumas matérias como gestão de materiais, tem algumas matérias como direito civil e processual civil, que estabelece também a organização de materiais. Talvez a gente tenha arquivologia, que são matérias que dialogam com regulação. Então aí você já trabalha o vocacionamento. Putz, estudei gestão de materiais para um concurso, não sabia nem ler o enunciado, não sabia nem por onde começar. Esse é um problema. Então vamos lá. Aqui eu diria que, não particularizando o que seria abordado em cada bloco temático, né? Particularizando sim o setor, eu diria que gestão de materiais, direito civil, arquivologia, seriam umas matérias mais previsíveis de bloco temático. Lembrando que bloco temático é discursiva para essas áreas. O setor de agricultura, meio ambiente e desenvolvimento agrário, ele tem agricultura, no caso do Ministério da Agricultura, desenvolvimento agrário no caso do INCRA, e meio ambiente no caso do MMA. Esse aqui é meio óbvio, assim, né? Sustentabilidade, compliance, direito ambiental, meio ambiente, são os termos que a gente pode trabalhar e pode desenvolver muito previsivelmente aqui. Se você gosta dessa área, está aqui. O próximo bloco é o bloco técnico, né? É o bloco de educação, ciência, tecnologia e inovação. Então aqui você tem uma área forte da educação, aqui você tem a área de ciência, tecnologia e inovação. E aqui, tendo essas áreas que eu estou pontuando, é muito claro que é uma parte muito pesada de conhecimentos pedagógicos, porque afinal de contas aqui tem o INEP, aqui tem a CAPES, né, que é a coordenação de nível superior. São conhecimentos pedagógicos, legislação educacional. São temas que meio que não tem como não ter. Ele é até estranho não ter. E a parte de ciência, tecnologia e inovação é exatamente a abordagem sobre, por exemplo, aqui tem o Centro Gestor e Operacional de Sistemas de Proteção da Amazônia. Então, legislação ambiental e direito ambiental, fora a parte de educação, eu acho que aqui vem pesadão. Continuando, aqui você tem o bloco de políticas sociais, saúde e justiça, então é óbvio que saúde serão os temas concernidos, mas em particular em políticas sociais, você pode ter sociologia ou geopolítica. Apostaria mais em geopolítica, que é uma matéria que já cai em concurso. Trabalho em previdência é o quarteto, né? Seguridade social, economia do trabalho, direito do trabalho e sociologia do trabalho. Se você gosta dessa área, estuda para o INSS de repente, já está ali. Ora é óbvio, né? Direito do trabalho. Essa área de dados, tecnologia e informação, TI total, né? E tem informação pública, geografia e tecnologia da informação. Acho que são matérias caçapa cantada. E no nível intermediário,
E fica a grande questão, porque o nível intermediário tem setores muito distintos. Então talvez a gente tenha atualidades aqui ou no núcleo comum. Perfeito? Bom, pessoal, essa é a apresentação, afinal de contas. O que nós temos aqui é a abordagem sobre sistemas, o desenvolvimento sobre sistemas, para você se dar bem na hora da prova. Abraços, força e honra. Estamos com você até a aprovação.